mamíferos! Eu acho que o som foi lá em cima, hein? Coisa boa. Você estava com saudade de nós? Estamos nós aí de novo. E hoje, com a pessoa que eu queria trazer aqui há muito tempo, um parto trazer essa moça aqui. Para mim, quem vocês vão ouvir falar aqui hoje está concentrado todo o conhecimento produzido da bovinocultura leiteira do mundo foi guardado nesse cérebro. Então, passo o cinto, porque se você quer conhecer sobre vaca, hoje é a sua oportunidade. Esse talvez seja o episódio mais importante da história dos mamíferos até aqui. Porque nós trouxemos simplesmente o backup da bovinocultura leiteira. O que tem de conhecimento da história da bovinocultura leiteira está armazenado no cérebro dessa mulher. Bom, e hoje nós estamos aqui com essa convidada especial, pessoa que mora no meu coração, que eu sou fã de carteirinha, Deliene Moreira, que vai explicar para vocês, antes de começar e eu apresentar os demais do time, da mesa de hoje, quem é Deliene Moreira? E aí, pessoal, tudo bem? Prazer enorme estar aqui. As palavras do Ronaldo, o contrário também é válido, né? Assim, uma admiração enorme por tudo que ele construiu, pela história dessa pessoa e pela coragem que ninguém tem, né? As pessoas têm o hábito de invejar o que a pessoa conquista, mas peito para conquistar o que esse homem fez não é para qualquer um, não. E, de fato, sou apaixonada pela bovinocultura de leite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou médica veterinária, formada na UFMG e trabalho com bovinocultura de leite desde sempre, praticamente, né? Sempre tive um pezinho nisso. Eu gosto de contar o começo da história. Eu entrei na veterinária para trabalhar com um equino. E no segundo período tudo mudou, assim, eu vi que não era meu mundo, servia para mim como atleta, como competidora, como esporte, e eu me apaixonei pela gestão da bovinocultura de leite. Por que eu gosto de falar pela gestão? A gente precisa ter um conhecimento multidisciplinar para trabalhar dentro de pecuária de leite, porque senão a gente leva o produtor para o caminho errado. E aí a ideia aqui hoje é bater um papo com vocês sobre nutrição, que eu acho que é a base de tudo, né? A vaca precisa de comer para o negócio acontecer, né? Para o leite aparecer lá no tanque. E acaba que vai ter um monte de gancho dentro disso aí. Então, um prazer enorme estar aqui com vocês. Levar o conhecimento, eu acho que é a minha missão, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, me colocar para falar de vaca, aqui eu tô me divertindo, tá? Na mesa de um bar, como se fosse. Eu quebrei os protocolos praticamente, empolguei com a presença da Deliene aqui, mas o tema de hoje é do computador, que nós fizemos as continhas para falar o que era bom para a vaca, até a boca da vaca. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Traduzindo para vocês de uma forma prática. Fiz a conta. Chegou na boca da vaca? Fiz a conta do dinheiro, fiz a conta do que tinha que comer, e isso está chegando na boca da vaca? E quais os problemas que a gente tem para fazer chegar na boca da vaca? Então, basicamente, nós vamos falar sobre isso hoje. Vamos falar sobre alimentar a vaca, que talvez seja o ponto mais importante, né? Se a gente tivesse que colocar na escala de prioridades na fazenda, né? Nutrição por ser o maior custo, né, certamente aí de maior impacto, e a gente aproveitou o conhecimento da Deliene para poder discutir esse tema que é de alta relevância. E estamos aqui na mesa também, pela segunda vez, né, com os caras que são cientistas e fã do podcast ao mesmo tempo, que declararam-se fã do podcast, escuta, der detalhes, já participaram em episódios anteriores aí, e tô aqui com ele também, Tiago, né? Tiago, se a pessoa não viu o podcast anterior, Tiago vai falar quem é Tiago. Eu sou o Tiago Moraes Ferreira, né? Assim, filho, neto de produtor rural, assim, eu gosto muito de dizer isso porque é apaixonado por vaca do berço, né? Vamos dizer assim. E nesse meio do caminho eu fiz veterinária também na Universidade de Uberaba. Me envolvi muito com pecuária de leite desde sempre, por ser produtor rural. Meu pai agora dando continuidade mais na parte de genética, né? E
Na veterinária, o foco sempre foi esse mesmo, estudar a vaca, como diz a Deliane, conversar sobre vaca é um prazer como se estivesse na mesa de boteco, sem dúvida. E esse tema, sem dúvida nenhuma, Ronaldo, é um tema que concentra, eu acho que a maioria do custo da produção, não só do ponto de vista da vaca, mas do ponto de vista de recria também, né? Que é talvez o segundo ou o terceiro indicador em termos de custo. Então, ou seja, né, nós estamos falando de um tema que vai contemplar muita coisa aí. Altamente complementar com a nossa conversa anterior, né? Exatamente. Nós tivemos a oportunidade de falar no outro episódio. Nós propositalmente, né, nós separamos o tema nutrição da nossa conversa anterior para ter a oportunidade aqui, de forma complementar, tratar especificamente desse assunto que é de altíssimo impacto. Eu espero que no segundo episódio não tenha boleto, né? Que senão a gente coloca o Milton para pagar. Terceiro episódio, né? Não foi a gente que inventou, a gente copia, né? Terceiro episódio, a gente manda o boleto, né? O boleto seu vai ser o boleto do Senar novo. Aí, ficou bonito pra caramba. E estamos aqui também com o muso do Tinder. Do Tinder. O muso, né? Se você ainda não viu, baixa o Tinder aí, vocês vão ver lá. Você passa, cada 3 fotos você passa, aparece uma dele. Estamos aqui também com Milton, que mora no meu coração sem pagar aluguel há muitos anos, né? Para quem não conhece, quem é Milton? Primeiro ex-Tinder. Hoje casado, né? Mas o Milton nasceu na roça também, lá de Nazareno, né? Então, uma cidadezinha de 8 mil habitantes, que minha família inteira veio da roça. Apenas a minha mãe e as outras mulheres, que são uma família de 10 filhos, só minha mãe e mais as 2 irmãs que não mexiam com fazenda. E meu pai também, nada a ver com fazenda. Eu e meu irmão fomos pro caminho do agro. Eu fiz veterinário, meu irmão agronomia. E assim, ó, tá aqui na frente da Deliane, do Ronaldo. Tiagão é muita emoção, bacana demais. Deliane foi a base aí, né, Deliane? Os 3 anos trabalhando junto aí na Companhia do Leite para poder sair e tá desenvolvendo aí. Vim falar de nutrição. A gente sabe que é um assunto extremamente delicado, então eu prefiro entender o geral da fazenda e direcionar a nutrição para o profissional adequado, mas aqui acho que vai ser uma discussão bem bacana e a gente vai poder passar para o ouvinte aí o quanto é importante o manejo nutricional dentro da fazenda. Milton, então passa o cinto, que agora o bicho vai pegar. Você também que está nos assistindo aí, pode passar o cinto, que agora a conversa vai subir de nível. Nós vamos entrar propriamente dito no assunto nutrição. Como Deliane está aqui na nossa figura da cientista do assunto, né? Eu acho que é importante a gente dar a ela a oportunidade de fazer essa introdução, né? Que ela provocou o tema, né? Sem dúvida. Deliane, minha pergunta para você aqui, para a gente entrar no assunto, né? O que te fez jogar esse tema na mesa para a gente, né? Eu sei que você está vivendo uma jornada aí, né, no projeto junto com a companhia, que a gente chama de projeto Top 1%, que seriam fazendas que nós selecionamos para poder intensificar o trabalho. E desse tempo para cá eu pude perceber nas nossas conversas que teve uma imersão muito grande sua na nutrição, que converge com um curso que você passou também e por aí vai. E algumas vivências fez você intensificar muito o seu discurso voltado para a nutrição. Por que você provocou o tema e o que te levou, o que está te incomodando tanto assim na nutrição? Fala aí. Vamos lá. Eu acho que a gente tem que começar trazendo um ponto aí para o ouvinte que tem uma importância muito grande. Assim, eu costumo muito ouvir técnicos e também produtores falar que o conhecimento que existe de nutrição hoje no mundo não serve para o Brasil. E por algum momento eu concordei com isso. Realmente, nós estamos falando de uma vaca americana que ela é muito distante da nossa. E ainda mais com informações mais recentes que a gente tem, estudos mais atuais, que nós estamos falando de vaca ainda, né, superior. Né? Nós estamos falando que a pesquisa hoje de nutrição ela é baseada numa vaca de 55 litros de leite. Há 20 anos atrás era baseada numa vaca de 35 de leite. Está ficando cada vez mais distante da média
nacional em relação à produtividade. Não que não exista a vaca de 55 de leite no Brasil, não que não existe de 35, mas são muito poucos currais que têm essa média, que tem várias vacas repetindo essa produção. E aí, por muito tempo, eu ouvi isso, de que o que a gente tem de informação na ciência não é útil para a realidade do Brasil, por causa da vaca, por causa do tipo de alimento, que lá é basicamente um sistema de produção voltado para uma silagem de milho que tem uma qualidade muito maior do que a nossa, principalmente em relação à digestibilidade. E aí, assim, eu sempre tive o tipo de estudo questionador, né? Eu sou a aluna polêmica, que faz a pergunta que gera um embaraço ali, de que pensa no que a pessoa está falando, que questiona aquilo. Eu tive a oportunidade de dar aula para ela, é tudo verdade. Interrompe todos de 5 em 5 minutos. Mas e se isso, né? Mas e se aquilo? Mas o conceito disso daqui, né? Então, eu acho que quando a gente tem embasamento teórico, a gente é capaz de pegar qualquer conhecimento e aplicar em diferentes realidades. O que os últimos anos me mostraram? Que o conhecimento que o mundo tem de nutrição, se a gente souber utilizar, a gente é capaz de fazer coisas extraordinárias. E eu vivi no campo mais intensamente no último ano, momentos em que eu fiz formulação que até eu duvidei da resposta em relação a indivíduos, em relação a grupos de vacas, né? Da gente entrar ali para realmente fazer ajustes, e o ajuste não foi só de formular a dieta. A menor parte de todas foi efetivamente a formulação em si. Uma interferência muito pesada em manejo, uma interferência muito pesada em processamento do alimento, uma interferência muito pesada em fertilidade do solo, para que realmente eu produzisse um alimento de qualidade, na quantidade que precisava, dentro da propriedade, porque não adianta eu saber tudo de nutrição e eu simplesmente chegar lá e não ter comida para fornecer para a vaca. Então, é uma visão multidisciplinar, que eu sempre tive, que eu sempre trabalhei muito pesado a parte agronômica, inclusive muitas pessoas no campo acham que eu sou agrônomo, mas eu acho que a base, né, de trabalhar dentro de uma assistência técnica com produtor de leite é a parte agronômica, é fazer a comida, é fazer a coisa acontecer. E aí eu me aprofundei muito, assim, em realmente entender todo esse conhecimento atual que existe da nutrição, digerir isso, mastigar isso e falar assim, agora vamos lá, vamos ver o que serve para a nossa realidade e o que não serve. E aí, toda a teoria, ela é super aplicável para a gente. Eu preciso entender sobre alimento. Mas lá nos Estados Unidos o alimento é diferente daqui, não importa. A composição do alimento é a mesma. Agora eu tenho que ter discernimento de entender. Eu sei sobre a parte da fibra, a parte da proteína, a parte que é carboidrato solúvel, quais são os minerais, quais são as vitaminas. Agora eu preciso pegar essa informação aí e entender como são esses valores no alimento que aquela propriedade está utilizando. Mas se eu não entender sobre o alimento, não adianta eu falar que aquilo não serve. Aí eu vou sempre trabalhar no empirismo, utilizando a cana-de-açúcar, utilizando o capiaçu, utilizando o pasto, utilizando as outras diversidades que a gente tem aqui para trabalhar aí com a nutrição. E um outro ponto associado é que fisiologia de rumen e digestibilidade de nutrientes, não importa se eu estou na Lua, nos Estados Unidos ou no Brasil. Ela é a mesma. Ela é de um ruminante. Então, todo o conhecimento sobre a fisiologia daquele rumen, sobre o alimento, no final, o que a gente quer é um leite que seja rico em proteína, rico em gordura, tem a composição da lactose, minerais e vitaminas. Então, eu preciso entender como que o leite é formado. Esse conhecimento que existe para a gente, essa informação, essa ciência que está aí disponível para a gente, quanto mais a gente for capaz de destrinchar isso e de entender realmente como que tudo atua lá no rumen, como que funciona esse mundo rumen, né? Porque o rumen é um mundo à parte. Só os ruminantes conseguem fazer o que eles realmente fazem e produzir um negócio. Eu ouvi um senhor recentemente falar sobre o leite é um negócio que a gente tem que ajoelhar e agradecer a Deus sobre a existência. É um alimento extraordinário. Quase tudo na culinária faz-se com leite. Então, a gente entender lá dentro do rumen até chegar lá na glândula mamária é a base que a gente precisa
Aí sim, para ter o discernimento, o bom senso como nutricionista, para adequar a realidade da vaca brasileira, da comida brasileira. E aí as experiências que eu tive de resposta em produção, ao me aprofundar em tudo isso, usar esse conhecimento e adequar para a nossa realidade, foi extraordinário. Eu falei, isso não pode ficar só para mim. Eu preciso fazer mais pessoas replicar isso lá no campo e a gente sair do achismo e aprender a utilizar a riqueza que a gente tem de um país tropical que tem condição de produzir muita coisa, levar isso de fato para o técnico e o técnico levar isso para mais propriedades, para que a gente consiga melhorar a média que, de forma geral, ela é baixa dentro das propriedades. Não estou falando que todo mundo tem que ter vaca de 30 litros, mas quem tem média de 5 precisa sonhar com 10. Quem tem média de 10 precisa sonhar com 15. Quem tem média de 15 precisa sonhar com 20. Porque quanto mais produtiva for sua vaca, melhor vai ser o resultado financeiro da propriedade como um todo. Agora, não adianta também ter com média de 5 litros e achar que de hoje de amanhã vai para 30. Não é isso. E aí eu acho que a mesa está composta por uma contribuição muito grande associada à nutrição, que é a parte genética, que eu acho que é importante a gente abordar isso. Delene, eu captei da sua introdução até aqui, os meninos podem complementar alguma coisa, mas eu vou resumir para a turma o que eu captei. Tem a vaca, minha máquina de fazer leite. Eu preciso colocar os ingredientes lá nessa máquina para o leite poder sair lá. E esses ingredientes tem que fazer uma receita. Se você errar essa receita, você pode gastar muito ingrediente à toa, que pode não levar o resultado que você está precisando. Cada ingrediente pode ter um monte de ingrediente, vai ter um desempenho nessa transformação lá na frente. E isso deságua lá no tanque, com muito ou pouco leite, com qualidade ou sem qualidade nesse leite, com sólido ou sem sólido. Então, a nutrição é o exercício de dimensionar esses ingredientes dependendo do que você tem na mão para poder colocar na máquina. É isso daí. E aí, trazendo isso para a nossa realidade, o que são os pontos importantes? A gente buscar um conhecimento muito profundo, não tem ninguém e nada que vai ensinar mais para a gente de formular, que essa introdução que eu fiz, que é você ter embasamento teórico, entender de fisiologia, entender de alimento. Associado a isso, você tem que conhecer a fazenda que você está trabalhando. Você tem que conhecer, mas em muito detalhe, a fazenda que você está trabalhando. Você tem que entender o que de fato ela tem disponível e como ela funciona, como que é o manejo dela. Porque mais a formulação é a cereja do bolo. O que realmente faz a gente conseguir colocar leite na vaca é conseguir fazer com que essa vaca realmente coma a quantidade que ela precisa. A gente precisa ser estratégico em relação à formulação e produzir leite barato. Eu sempre ouvi muita frase assim, o leite a pasto no mundo é o leite barato. Não tirando alguma verdade dessa fala, mas o leite barato é o leite produzido à base de volumoso. A gente tem que parar de fazer vaca produzir leite com concentrado. Concentrado é complemento. Além, né? Primeiro eu vou pegar o máximo de nutriente com volumoso. E aí, para isso, a gente tem que ir um passo atrás em relação à formulação de dieta. Começar a ensinar o produtor a plantar direito. Começar a ensinar o produtor a importância da adubação no nutriente realmente que chega nesse volumoso. E não importa qual. Se é silagem de milho, se é cana, se é capineira, se é pasto. Qualquer um desses alimentos, eles precisam ser manejados, colhidos no momento correto. Uma das coisas mais importantes de formulação de dieta, em conseguir fazer a vaca comer o máximo de volumoso, chama-se FDN. Para traduzir, para simplificar a conversa, é fibra. O produtor fala assim, esse capim é muito, esse alimento ele é muito fibroso. E se ele é muito fibroso, a vaca trava consumo. Isso é qualidade, né? Então, se eu aprender a colher da forma correta, se eu aprender o ponto correto, se eu aprender a escolher híbridos de forma correta, eu vou conseguir melhorar essa qualidade. Inclusive, eu recomendo o episódio que teve a participação do Gustavo Salvati aqui, que falou bastante sobre esse assunto, né? Sobre a produção de volumoso de qualidade. Se você... porque quase é outro podcast, né? É outro podcast. Recomendo, Menino Manja, lembra dele? Menino Manja pra caramba. Então, assim, a parte de produção da comida
A Adelina, inclusive, já está convidada para voltar, né? Para tratar até da produção de comida. Tem muitos pontos que interferem nisso, né? Assim, compactação, por exemplo, você vai fazer silagem, né? A compactação, tamanho de partícula, a matéria seca, né? Então, isso tudo cabe outra discussão. Quase que cada um desse aí é outro podcast, cada ponto desse. Né? Dá para fazer um podcast aí quase para falar de compactação, né? E aí, Adelina, devolvendo, né, para você aí, né, seguindo o seu raciocínio da parte da nutrição que você estava falando, né? E aí, assim, então a base de todo esse processo aí em relação à formulação, ela precisa ser a gente ser realmente estratégico. Tem um ponto que começou a me incomodar muito. Eu fiz diversas capacitações em relação à nutrição, porque eu via que tinha muito conhecimento e precisava digerir isso. E como sempre eu fui muito crítica em tudo, eu falei assim, toda essa informação que a gente tem aí, eu quero destrinchar isso, realmente entender profundamente, para trazer isso para dentro da nossa realidade, para mostrar de que justifica formular a dieta para uma vaca de 10 litros de leite. De criar um equilíbrio em relação ao que você está fornecendo, e o foco de tudo precisa ser custo alimentar. Qual que é o ingrediente mais importante da formulação de dieta? Quanto que custa? Porque não adianta a vaca ganhar o torneio e falir o produtor, né? Você ter uma relação ótimo alimentar ali, ótimo produtivo, e chegar no ponto de o que é o melhor mesmo a se fornecer dentro desse processo aí, né? Dessas etapas da formulação de dieta. Dentro desse contexto todo, a base precisa ser fornecer a quantidade de volumoso e a melhor qualidade que é possível para a realidade daquela propriedade naquele momento. Eu comecei a me incomodar muito de participar de uma mentoria, de participar de uma live, de participar de um curso, de uma capacitação, e às vezes eu vejo as pessoas formulando no melhor dos cenários. Aí é muito fácil. Pega lá e pega um software ou pega uma planilha, vamos formular a dieta para uma vaca de 35 litros de leite. Vai lá e pega uma silagem com 30 de FDN, 55 de digestibilidade, 32 de amido, usa um feno AA, super prêmio, pega e coloca uma soja bypass e tem acesso a um monte de aditivo e tem acesso a 3 fontes de amido degradado no rumen e fecha uma dieta numa facilidade, de uma forma espetacular. Só que esse conhecimento ele é importante. Agora, o que a gente precisa levar para o campo para ser realmente algo que vai atender a demanda do produtor de leite dentro do Brasil, é pegar a realidade do que ele tem. E no ano que ele tem que fazer leite com aquela safrinha que deu 15% de amido. E no ano que eu preciso complementar com capiaçu a dieta da vaca do lote 1. E o produtor que trabalha com cana-de-açúcar. E o produtor a pasto. Então, o conhecimento ele é muito bem-vindo para a gente aprender os desafios de realmente ser um nutricionista que vai atender a vaca de leite na realidade de produção de cada propriedade. Porque se eu chegar lá com o meu conhecimento de nutrição e eu só tiver capacidade de formular no melhor cenário, não adiantou nada conhecimento de nutrição. Absolutamente não serve para nada. Agora, eu tenho que olhar para aquele cenário e falar assim, o que eu vou mexer aqui? O que eu vou... como que eu vou trabalhar dentro dessa realidade? Inclusive, aprender a trabalhar com déficit volumoso. A coisa mais importante na hora de começar a formular, o final da dieta tem que ser quanto que ela custa. O início da formulação tem que ser qual é o estoque de volumoso que existe nessa fazenda. Porque se eu formular sem saber esse estoque, maravilhoso, eu formulo dieta 8 meses e todas as vacas produzem leite lindamente e de repente, acabou a comida. Olha a tragédia. Então, eu tenho que ter o conhecimento hoje desse estoque para falar assim, olha, eu tenho tanto de comida, quem que vai ser a minha prioridade, qual categoria que vai ficar com o melhor alimento, e aí eu já vou passar a regra do jogo, né? Quem que fica com a melhor comida? É pré-parto e lote 1. E aí, na sequência, as vacas, depois de pré-parto, quando a gente fala lote 1, as vacas que estão dando mais leite. E aí, chamar atenção para o pré-parto. Não adianta nada eu priorizar a vaca de lote 1 e eu largar pré-parto de qualquer maneira. Então, é pré-parto e lote 1 junto. Elas que têm que receber a melhor comida
e a maior quantidade dentro do que eu precisar de fracionar ali da fatia É junto, do mas bolo. é separado, né? É junto, mas é separado. Isso. É prioridade junto, né? E um ponto importante que assim, ó, você falou aí do que o nutricionista precisa fazer, né? Só que você falou uma coisa importante aí que é assim, ó, o que tem disponível na fazenda e o que é disponibilizado para o animal, né? Porque não adianta o trato ser disponível, mas se ele não é disponibilizado. Exatamente. Se faz um balanceamento da dieta e ela não chega na boca da vaca, A gente chega pro não produtor, resolveu nada, né? fala assim, não, se dá 40 quilos de silagem pra vaca, o produtor levantava a mão assim nos cursos que eu ministrava, levantava a mão assim, mas a vaca vai comer 40 quilos de silagem? Fala, não, desculpa, né? Ela só come se você der. Se não der, não come. Se você colocar à disposição, até é capaz de comer, dependendo do tamanho da vaca, né? Não, e adicionando um ponto, eu acho que é importante também. Você falou do pré-parto, né? Assim, tem a questão de espaço de custo, tem uma série de coisas que cabe uma discussão aí também. E tem um ponto que assim, não adianta também você sacrificar as outras categorias. Né? Mas assim, novilha, quantas fazendas você vai que come sobra do pré-parto, às vezes do lote 1? Pô, você não cria novilha com sobra, não. Quer dizer, novilha é o futuro, da propriedade. Então, você está acabando, você está dando a sobra para o futuro. Né? E isso cabe um balanceamento também. E cabe também dizer o seguinte, aquela bezerrinha, né, se ela for ter restrição agora, isso tudo vai refletir na reprodução, vai refletir na produção de leite lá na frente. Então, pensar no planejamento nutricional como um todo, né, da fazenda, né, quantos animais que eu vou ter, aí a importância do que nós falamos no podcast anterior, que é a evolução do rebanho, né? Fundamental. A evolução do rebanho por categoria, né? Assim, aí dá para mim fazer um planejamento nutricional adequado através de matéria seca, e não só na matéria verde também, né? Que é outra discussão. Um ponto que ele chega a me assustar quando eu estou dentro de fazenda fazendo é evolução de rebanho. Quando o produtor ele tem o negócio, a velocidade de crescimento ela chega a ser assustadora. Então, se o produtor não se programar, ele de repente está com uma quantidade de animais que ela é absurda. Porque se o cara tem 10 vacas, nasce 5 fêmeas. Só que o crescimento disso, aí então 5 fêmeas virou vaca, agora nós estamos falando que nós temos 15. E aí, daqui a pouco, ele está com um rebanho que a capacidade de crescimento dele, ela é absurda. O Milton vai lá, vende um semi-sexado pro cara ainda. E aí... Vem o outro coleguinha e transferência de embrião junto com o Sebrae, e etc e tal, e fêmea pra lá, fêmea pra cá, as 10 fêmeas já produziram 8 fêmeas. E isso aí é tão significativo que a gente estava tendo uma conversa mais cedo, né? A importância da genética junto com a nutrição, que assim, ó, o planejamento genético que você faz dentro da fazenda, logo em seguida você tem que fazer uma evolução de inventário do animal. Então, assim, vale a pena se aumentar o rebanho, ou você está com déficit de volumoso, na maioria dos casos, né? Vai reduzir o número de animais, o cara vai ser muito mais eficiente, vai ganhar muito mais dinheiro. Então, assim, o produtor tem mania de achar que ter quantidade é a solução. Então, assim, reduz a quantidade, melhora a qualidade e seja mais eficiente. Eu tenho uma dica aí. Queria fazer até um parênteses que eu acho que é um negócio que não é tema nosso, mas como nós estamos entrando na rota do déficit, da comida faltar, ou de você não ter comida de qualidade, por aí vai. Uma coisa que eu acho que nós temos que começar a tentar modernizar é colocar touro de corte ou uma estratégia de emprenhar essa vaca de forma que uma fração significativa dos animais saia do sistema. Eu forçar pesado sair uma fração dos animais do sistema. Porque esse crescimento desordenado está quebrando muita gente. Ou está levando à percepção de que o negócio não dá resultado. Isso aí é top demais. Primeiro você tem que conhecer bem suas fêmeas. Tem duas formas de você conhecer isso do ponto de vista genético, né? O genoma é uma delas, com um pouco mais de acurácia, né? Mais acurácia, ou a média de parentesco, que aí você tem que ter informação. Aí não é todas as fazendas que têm essa informação. Aí você vai classificar suas fêmeas de acordo com o seu interesse. Você vai criar um plano genético específico. Né, você vai replicar aquilo que te interessa. Exatamente. Aí você pode fazer uma estratégia dessa. Por exemplo, as melhores eu posso usar semi-sexado. Vai depender, assim, estou só dando um exemplo. Mas as melhores você vai usar semi-sexado, do meio você vai usar semi-convencional e as piores
você pode usar um sêmen de corte ou decidir não reproduzir essas fêmeas, dependendo se você estiver estabilizado no rebanho ou não. E como nós falamos de seleção, eu vou aproveitar para antecipar um tema, Delene, que é por conversão, né? Que é um tema que você já vem nos provocando aí já desde a hora que chegou aqui, né? Sim. Dessa importância da conversão, pessoal, estou falando de conversão alimentar, que é a capacidade da vaca de comer a mesma coisa e transformar mais leite do que a média, do que outras que estão comparadas com ela, né? E depois, Delene, quer aprofundar um pouco nisso? Quer concluir algum raciocínio? Desculpa se eu te interrompi. Não, acho que eu acho que é um bom momento, né? Já que nós falamos de seleção. De seleção. Então, assim, a gente iniciou a discussão da pauta aqui falando exatamente disso, e acho que é um ponto que é extremamente estratégico. Se as pessoas forem me perguntar hoje, depois que a vaca está lá dentro do sistema, a comida é o mais importante de tudo para que a coisa realmente aconteça. E eu gosto sempre de abrir um parênteses quando eu falo disso. Tem que tomar muito cuidado, e eu tenho muito essa fala, o Ronaldo tem muito essa fala, o importante é vaca com comida na boca. Muito cuidado que a vaca com comida na boca, se a vaca não tiver saúde, se ela não tiver conforto, ela não come. Então, quando a gente fala vaca com comida na boca, ela precisa ela querer comer, né? Então, saúde e conforto são fundamentais. E, por favor, não confundam, quando eu falo em conforto, eu não estou falando de confinamento. Eu estou falando de manejo, eu estou falando de espaço de coxo, eu estou falando de acesso à água, eu estou falando de dividir lotes, separar, às vezes, vaca e novilha quando se justifica para isso. Eu estou falando em ambiente sem lama. Então, assim, são coisas relacionadas ali ao ambiente. E aí, dentro desse processo, a gente precisa da vaca com comida da boca, e a gente precisa entender um ponto que eu acho que hoje ainda a gente tem muito a evoluir no Brasil. O produtor ele precisa se atentar o mais cedo possível, e uma coisa que eu vejo pouca propriedade dando importância, ele simplesmente, vou comprar um sêmen. Mas qual? Você tem que escolher, você tem que entender quais são as características que o seu rebanho precisa de melhorar. Porque evoluir geneticamente é um passo de formiguinha. Se é um passo de formiguinha, se eu não. É igual a história permanente, lá. Permanente. É igual a história do plantar a árvore. É isso aí. Não, mas a árvore demora demais para crescer, meu amigo. Mas ela só vai começar a crescer se você plantar. Então planta logo, já planta cademos. logo. Você já pensou e já está atrasado. Né? E aí, ou então eu escuto a falar, mas é 5 anos para começar a dar. Você está querendo morrer? Porque se você não está querendo morrer daqui 5 anos, planta que daqui 5 anos você tem sombra. É mais ou menos isso em relação à genética. E eu acho que a gente está muito atrasado em relação a isso. Assim, eu acho que é o gargalo. Sabe por quê? Porque a gente fala sobre déficit volumoso nas propriedades, mas déficit volumoso contratou um técnico. Tem a área, resolve de hoje para amanhã. E a genética, você resolve de hoje para amanhã? Não. E aí, se eu tenho vaca que não me responde em produção, ela custa muito cara para o sistema. É difícil até fazer por essa vaca, né? Eu estava numa discussão numa propriedade recentemente sobre a introdução de um aditivo, de um adsorvente de micotoxina, porque seria necessário, por um desafio que a propriedade estava passando, para aquela propriedade a gente fez a conta e falou assim, vamos pagar para usar. Porque a média dessa vaca não dá para usar. É barato por vaca, mas na hora que você vê o montante, o negócio é caro. Então, Ficou caro por litro. Fica caro por litro, exatamente. O produto, usa uma dosinha muito baixa, mas na hora que você vê no final do negócio, tem tão pouco leite para diluir aquilo, que fica inviável. Então, a melhora de média, ela tem uma importância muito grande em todos os sistemas. E eu volto a falar, não é todo mundo que tem perfil para ter vaca de 30, não é todo sistema que tem perfil para ter vaca de 30, mas você precisa querer evoluir a sua vaca. Nós estamos falando de vaca de leite, não de corte. Eu sou inconformada com o sistema que tem média de 5 litros, 6 litros, minhas vacas de corte têm isso. Então, tá errado. Eu estou falando de uma vaca de leite, que eu tenho uma vaca que ela só tem o leite para o bezerro, né? Ela só foi feita para fazer o leite para o bezerro, não ter o excedente dentro do sistema. E elas estão produzindo de forma igual. Então, eu não estou tirando leite da vaca, eu estou tirando leite do bezerro nessa situação. A gente precisa melhorar geneticamente. E aí, pensando nesse ponto, é até um ponto que eu quero discutir com vocês aqui, num segundo momento, que é a questão de divisão de lote. As pessoas... o conceito de divisão de lote ele é muito importante,
Mas hoje, no nosso sistema, ele é necessário ser feito de uma forma exagerada, porque nós não temos genética, nós não temos padrão de rebanho e nós não temos boas conversões alimentares e falta também persistência de lactação. Que mensagem que eu estou querendo passar? Se você começar a escolher adequadamente o cruzamento que você vai fazer, a escolha adequada da genética que você vai colocar, para você conseguir fazer com que sua vaca ela dê um pico de lactação e a cada mês que passar, esse leite cair só um pouquinho, para chegar ao ponto de você começar a secar vacas com alta produção, essa vaca vai te entregar no final muito mais dinheiro do que aquela vaca que atinge o pico de lactação, cai o leite rapidamente e associado a esse processo, ela precisa de comer um volume enorme para conseguir dar aquela resposta. O conhecimento que a gente tem de nutrição, ele é baseado em média de vacas. E essas médias, ela vem de uma curva normal. O que é uma curva normal? Foi feito um estudo com 200 vacas e chegou-se ao ponto de que uma vaca de 550 litros de leite, produzindo tanto de gordura, com tal DEL, com tanto por cento de proteína, com tanto de sólidos ali, as características daquela indivíduo, na média, ela é capaz de comer, por exemplo, 20 quilos de matéria seca. Por exemplo, não é esse o número. Isso é na média. Vai existir indivíduos que vai comer um pouco menos, vai existir indivíduos que vai comer um pouco mais para ter o mesmo retorno. O que a gente quer buscar? A gente quer buscar vacas, a gente quer selecionar indivíduos que sejam capazes de comer 2 vacas comendo a mesma coisa, aquela que consegue expressar e converter mais em leite, na mesma condição, no mesmo ambiente, com condições iguais, a gente quer selecionar esse indivíduo que me responde mais em produção. Tem isso em toda a propriedade. Quantas vezes nós já não demos gargalhada de vacas produzindo 15 litros de leite com menos de concentrado? Quantas vezes? Então é isso que a gente tem que buscar, dentro da realidade de cada propriedade. Começar a olhar para o indivíduo e falar assim, aquela vaca ali, ela dentro de um grupo, ontem eu fiz uma tarefa com um técnico, preciso passar a fazer mais, entrei para dentro do galpão e falei assim, vamos conhecer as vacas. E eu comecei a notar, a gente estava numa situação de conforto maravilhosa, e eu registrei a informação daquele grupo de 20 e poucas vacas que a gente fez a análise daquele lote. Naquele grupo tinha 3 vacas que todo mundo estava com a respiração tranquilo e elas estavam batendo. Ou seja, a culpa é do ambiente? Não, porque eu tenho 17 vacas bem e 3 vacas que não estão bem, é o indivíduo. Da mesma forma, tem indivíduos que são mais resistentes, menos resistentes. Da mesma forma, tem indivíduos que comem igual e 1 litro, 2 litros que ele produzia a mais, ele merece, né, ser mantido dentro do sistema. A genética dele merece ser mantida dentro do sistema. E aí eu começar a escolher touros que vão me ajudar dentro desse processo. Só finalizando o gancho dentro disso aí, então, eu olhar para a vaca para poder escolher as vacas que mais convertem, que mais respondem em situações iguais. E na escolha do sêmen, eu introduzi falando que o importante é vaca com comida na boca, mas ela precisa de saúde e de conforto. Saúde é uma coisa que eu tenho que começar a olhar na escolha do touro. Eu preciso começar a entender a vida produtiva desses animais. Não adianta nada eu ter o touro que bateu o recorde do recorde de produção de leite. Mas se ele não confere saúde, se as filhas dele viram descarte muito rapidamente, o que adianta tanto leite? Outro podcast. Isso já está convidado, está convocada. Saúde e vida produtiva do animal. Isso é fundamental. Esse aí eu já tem até nome, ó. E pode ser até a mesma mesa. Exatamente. Só pegando esse gancho da vida produtiva aí, Ronaldo. Assim, isso é importante que ela falou, extremamente, aliás, cada ponto de vida produtiva, assim, que a característica chama PL, né? Sim. E cada ponto positivo é 30 dias a mais na vida dela como um todo. Então, que toda a vida dela produzindo leite, cada ponto positivo é 30 dias. Hoje, a média dos touros que vêm para o Brasil, média que tem no mercado de sêmen aí, é 5 pontos. Então, às vezes, o cara olha aquele número, na verdade é 4,1, perdão. 4,1. Então, se ele olha um touro de 4 pontos, tem 4 meses a mais, ele acha muito. Não, mas isso é a média dos touros. Se eu quero um desvio positivo, eu tenho que usar touro
mais do que isso, de 5, de 6, né, para realmente estar diferenciando da média. E pegando esse gancho aí de genética que entrou o assunto, eu acho que é importantíssimo o produtor saber, primeiro, né, onde que ele está, né, em termos genéticos, né, seja através de médio de parentesco ou por genoma, se ele tiver condição, e aonde que ele quer chegar, e a forma que ele é remunerado também. Porque às vezes um produtor que fabrica queijo, estou vendo um queijo na frente aqui, às vezes o processo de seleção dele é diferente de quem quer mais fluido e valoriza o volume de leite, é mais importante na forma de remuneração dele. Né? Então, assim, e fazer isso com intensidade. Na genética, um negócio que é extremamente importante, né, dentro do progresso genético, é ter intensidade de seleção para o seu objetivo. Isso é fundamental. Mas assim, eu vou dar uma dica de tendência. Todo mundo tem que pensar em sólido. Independente de hoje não estar vendendo por sólido ou não, ele tem que pensar em sólido, porque esse é o futuro. Perfeito. De cara, já vou mostrar uma linha de tendência para vocês. No mundo, o consumo de leite fluido diminui ano a ano e o consumo de lácteos aumenta todo ano. Exato. Traduzindo por miúdos, você pensa em sólido, derivados, né? É o futuro. Isso é tão radical, que para quem acompanha aí a ciência, a informação sobre nutrição, que a gente fala que é a referência nossa, né, de exigências nutricionais das vacas, que é o NRC, ele demorou 20 anos para sair, o NRC agora 2021, que a gente tinha referência de 20 anos atrás, e todo esse atraso ele se dá porque o principal objetivo de toda a pesquisa americana era conseguir colocar mais sólido no leite. Então, o embasamento do software, para quem trabalha formulando no NRC, ele é muito pesado, não no aumento de produtividade de vaca, mas no aumento de sólidos do leite. Então, o mundo tende a isso, né? A pesquisa mundial tende a isso. Então, vamos seguir o fluxo que a gente vai no caminho certo. E eu queria propor uma marcha daqui para frente, para ver se a gente consegue extrair vamos fazer o máximo de conhecimento da mesa aqui, para a gente ter uma convergência em relação ao tema que a gente trouxe do computador até a boca da vaca. Chegamos na fazenda. Deliane, chegamos na fazenda. Proposição de que vai se fazer uma intervenção nessa propriedade. Está lá para isso. Chegou o consultor, independente da nossa audiência. Você é o produtor, você é o consultor. Chegou na propriedade. Qual que é a marcha? O que eu vou olhar primeiro? Vamos lá. Passo a passo. Mesmo para o produtor, isso aqui tem uma importância muito grande. Por quê? Eu acho que toda vez que a gente tem discernimento, eu não preciso dominar o tema. Mas eu preciso ter maldade para interpretar se as pessoas não estão falando besteira comigo. Maldade é comigo mesmo. Vamos lá. E assim, só para a pessoa entender o que eu estou passando de mensagem. Eu não levo meu carro na oficina, porque vão me enganar. Quem quiser me enganar, vai me enganar. Porque se falar para mim que o acelerador é o freio, entendeu? Assim, não, dirijo muito bem. Falando assim, em relação, tem que trocar essa peça aqui. Mais ou menos, né? Tem muita hora de volante, mas faz muita merda, né? Então, assim, a gente precisa entender sobre o tema. Então, para o produtor também é importante ele entender esse caminho, porque muitas vezes eu vejo que o que falta para o produtor entender é o que um técnico é capaz de entregar para ele. Muitas vezes o produtor cria expectativa de um veterinário lá dar toque para a vaca. Meu amigo, o técnico pode aí mudar realmente a sua realidade. E a parte de formular a dieta é um ponto que é extraordinário. Você imagina colocar 2 lead média a mais, 3 lead média a mais, com conhecimento e de forma durável dentro daquele processo e com saúde de vaca. Então vamos lá. Primeiro passo. A caminhada que a gente Vamos para a jornada. Para a caminhada que a gente precisa fazer dentro da propriedade. Primeira coisa, saber quanto tem de volumoso nessa propriedade. Estoque. O que tem de comida? Que Passo tem de número comida? 1. Qual que é o estoque que existe lá? Para eu pensar em mudar alguma coisa, eu tenho que saber com o que eu vou trabalhar. Exato. E quanto? Para mim saber se eu... Porque assim, o certo não é cortar de ninguém, mas eu preciso tomar a medida a curto prazo e a longo. Tem alguns momentos que, infelizmente, não adianta topar o sol para a peneira. Não, mas o certo não é cortar de ninguém. Eu vou fazer o quê se não existe?
Então, num primeiro momento, eu preciso aprender a tomar decisões radicais. Como que eu vou agir a curto prazo e como que eu não vou estar na mesma situação no ano que vem. O técnico tem que ser capaz de deixar 2 checklists, né? Recomendações para amanhã, porque se for para esperar ele ter volumoso suficiente, ou na qualidade que eu quero, ou do jeito que eu quero, eu vou voltar só daqui a um ano, né? Que o ciclo agrícola é esse. Então, é um ponto, entender quanto realmente existe de comida dentro da propriedade. O segundo ponto é saber, ninguém vai ensinar mais pra gente de vaca do que a própria vaca. Então, é fazer a leitura da vaca. Porque a referência que eu tenho lá na literatura é de média de vacas. Eu tenho que entender se esse rebanho que eu estou falando, a maior parte das vacas realmente estão ali naquela média, se elas são acima da média ou se elas são abaixo da média para cada um dos itens da formulação. Porque, às vezes, para ingestão, elas são abaixo da média, para resposta à proteína, elas são acima, para resposta à energia, elas são de outro formato. Então, o mais importante é ir lá e saber exatamente quanto que a vaca está comendo em 24 horas. Então, a função do trabalho do nutricionista é ir lá, junto do tratador da propriedade, seja ele na carroça, seja ele no vagão, seja ele no balaio, do jeito que for, é acompanhar aquele processo. E não é, não, esse balaio aqui cabe 20 quilos de capim aqui não. Meu amigo, você não pode achar nada. Você tem que ter certeza. Porque eu já peguei a situação que o produtor falou que era 20, na hora que fui pesar era 30. Ou era 15. Isso faz uma diferença absurda. Então, larga de preguiça. A sua função, a última coisa que você tem que fazer é sentar na frente do computador. Isso aí é meia hora. Eu bati uma recorde, Deliene. Foi uma recorde dessa que você está falando. Do passo 2 da Deliene é médio que a vaca está comendo. E aí, a gente teve tive numa propriedade, foi Cruzilha, isso, aqui perto da gente. O produtor falou, não, estou formulando esse software aqui e tal, e as minhas vacas estão comendo 60 quilos de silagem. E eu já falei, rapaz, a cigana que leu sua mão tá te enganando. Osso. Com 37 para Não, que eu formulei e tal, é 37, tá comendo 60 quilos de silagem. E eu fui lá e falei para ele assim, quer ver que a sua vaca não tá comendo 60 quilos de silagem? Peguei um monte de silagem assim no meio do curral da pista de trato, joguei lá, mas elas fartaram estapear uma a outra por causa da comida, as vacas estavam passando fome. As vacas estavam com fome, e visivelmente magras as vacas. Falei, não pode, você está errado, vamos pesar. As vacas estavam comendo 17 quilos de silagem, ele achou que estava comendo 60. 17. Com a matéria seca, segundo ele, que colocou na formulação, de 35. Nós medimos, deu 23. A visivelmente verde. Entenderam? Então, assim, erro grosseiro, que só para ilustrar, né, eu não achei não, eu estava lá, eu vi e medi, para ninguém cair na armadilha, você mesmo produtor e nem você técnico que está na nossa audiência e futuro técnico que está na nossa audiência, de olhar para um recipiente e atribuir para ele um peso. Um peso, né? Perfeito. E os erros normalmente acontecem associados a litro, né? O cara acha que tem litro ali, que quilo é a mesma coisa e vai mandando brasa. Não, meu amigo, pesa isso aí, né? Então, quantidade, segundo passo da jornada, que quantidade que a vaca efetivamente está comendo. Ou seja, qual que é a dieta atual da vaca antes de você intervir? Exatamente. Isso aí é a base para você realmente começar a usar o conhecimento científico a seu favor, comparando com o que a ciência te fala e com o que realmente está acontecendo dentro do processo. E a forma de trabalho, ela não pode ser quantos quilos sua vaca come. Não. Vamos lá pesar quantos quilos sua vaca está comendo. Tem que já ter a abordagem. Quando se eu perguntar, sua vaca está comendo 35 quilos de silagem, a tendência da resposta é o quê? Sim. Sua vaca está comendo X quilos de ração, a tendência da resposta é sim. Não tem nem que abrir espaço para isso, porque a mente nossa ela é preguiçosa, a ação nossa ela é preguiçosa, tanto do técnico quanto do produtor. Então vou iniciar um trabalho de nutrição? Vamos lá, que horas que começa o trato, vamos acompanhar junto, vamos pesar, vamos entender o que está acontecendo, vamos avaliar a sobra de coxo, e aí em relação à sobra de coxo, uma dica importante, normalmente, então o passo complementar ao tanto que está sendo colocado, é o tanto que está sobrando. E isso vale para pasto e para coxo.
Tem que tirar da cabeça de que, formular a dieta a pasto é difícil, porque eu não consigo mensurar. É só trabalhar no mesmo raciocínio. Aquele pasto, aquele piquete, aquele local que está em um grupo de vaca, é igualzinho um coxo. Então, você tem que ir lá e estimar. Claro que lá no coxo eu consigo ter uma precisão maior. Mas é possível também fazer a mesma coisa a pasto. Eu ir lá e mensurar. Se aqui 1 metro quadrado existe X de comida, ele está muito padrão, então a tendência é de que em tantos metros quadrados existe o tanto que tem no metro vezes a metade quadrada ali daquele ambiente. A vaca acabou de comer naquele pedaço, sobrou, roça sobra, se dá o trabalho de pelo menos uma vez ali por 2, 3 ciclos consecutivos de entender o que está sendo a sobra média. Você vai ajustando seu olho e conseguir fazer isso com bastante acurácia ali, né? Com bastante acertismo dentro desse processo. E aí eu preciso entender então o que está sendo colocado e o que está sobrando. Dentro desse processo do que está sendo colocado e o que está sobrando, além do volumoso, eu preciso também fazer a mesma coisa em relação ao concentrado. E a tendência do produtor para os produtores pequenos, eu dou tantas vasilhinhas dessa daqui. É ir lá, pesar e conferir exatamente. Você vai registrando toda essa informação ali do que está sendo colocado, do que está sobrando. Em relação à sobra, eu abro um parênteses importante. Meça do dia que você está fazendo a visita. Oriente o produtor para repetir isso por pelo menos mais 2 dias consecutivos. Por quê? Existem fatores ambientais que interferem muito pesado no consumo. Vai que você deu azar de estar fazendo essa medida num dia que deu um pico ali de temperatura. Vai que você deu azar de estar fazendo essa medida num dia que deu algum problema num bebedouro. Só de você estar lá, você já bagunçou a rotina. Exatamente. Acabou. Então, você tem que construir uma relação ali com o produtor, fazer junto com ele, e ele entender a importância daquilo para que ele repita o processo em outro momento, na sua ausência, e repita por mais de uma vez. Vamos supor, sobrou 5% hoje e sobrou 15% amanhã, tem alguma coisa errada. Não pode ser não pode ser isso, né? O correto é que tenha uma sobra ali constante. Então, conferir esse processo volumoso e concentrado. O correto é que tenha uma sobra constante. O normal é não sobrar nada. Fala aí. Exatamente. Então, terceira etapa agora. Eu preciso conhecer o alimento que nós estamos fornecendo. E aí, se não está sobrando, você está perdendo a oportunidade. Está perdendo a oportunidade, exatamente. A vaca tem que te mostrar, né, de que... E é muito comum o produtor perguntar assim, e aí? Acho que a gente tem que começar a passar um pouquinho mais de informação aqui, né? E aí, quanto que tem que sobrar? Referência para vocês. Se você sobrar demais, está perdendo dinheiro. Se sobrar nada, você está perdendo oportunidade. Um número bom, na minha visão, na minha experiência prática, é algo próximo de que 3% de sobra, não de resto. Cuidado com isso. Porque tem coisa que a vaca ela não quer comer, ela come só no limite da fome dela. Igual você vai comer uma larva se você ficar perdido numa floresta 15 dias. Agora, sabugo, palha, isso aí é rege coxo, a vaca não quer. Eu quero 3% efetivamente de sobra, de algo que a vaca realmente poderia comer. Qual que é a importância disso? Ter certeza que ela não quer mais. Ter certeza que você chegou na capacidade de ingestão de matéria seca dela e você conferir com que a literatura fala e falar assim, bom, eu estou numa propriedade que representa a média do que a literatura me fala. Bom, eu estou numa propriedade que a média é um pouco maior ou ela é um pouco menor e isso é a sua base para efetivamente formular. Delene, vê se eu captei, né? Estou somando 2 informações que você deu pra gente hoje. Nós estamos falando que você disse mais cedo de que para fazer um leite barato eu preciso de fornecer mais volumoso. Porque uma vez tendo uma boa agricultura, o custo do nutriente no volumoso sai mais barato, que foi a interpretação que eu tive da conversa anterior. A necessidade de sobra no coxo, é aí que eu estou explorando o máximo da oportunidade de ter trabalhado volumoso, a explicação, é aí que as coisas encontram? Exatamente, ou seja, a literatura vai ter uma referência lá para mim, quanto de FDN de forragem tem que vir da dieta? É uma faixa extremamente ampla, que vai de 17% a 27%. Na prática, o que a gente tem que entender é aquele volumoso, com aquele nível de digestibilidade,
com aquele processamento, as suas vacas são capazes de comer quanto? Desafie ela ao máximo. Porque quanto mais você conseguir colocar nutriente proveniente de volumoso, mais saúde a sua vaca vai ter. Mais sólido a sua vaca vai ter e mais barata vai ficar a sua dieta. Então o produtor ele tem que querer produzir leite com volumoso. O nutricionista tem que querer desafiar a vaca com volumoso. Eu já peguei muita propriedade, lote 1 dando 35 litros de leite, comendo 17, 18 quilos de ração. Além de caro, não é saudável. E aí, assim, gente, fechou, a dieta fechou, você pega a dieta e lança no software, lança numa planilha, fechou. Mas é a melhor relação, é a melhor harmonia, e aí tem que vir realmente a maldade, né? Então, o primeiro ponto, você tem que ser capaz de fazer a vaca comer o máximo de nutriente. E aí, fazendo um parênteses dentro disso aí, que é fazer com que o que você está formulando chegue no coxo, quero chamar a atenção para algumas coisas extremamente importantes de manejo dentro de uma propriedade. Primeiro ponto, espaço de coxo. Não trabalhe com um sistema que você não garante espaço de coxo mínimo. Eu estou vendo loucuras aí da pessoa otimizar a infraestrutura, economizar em relação à construção, a custo de investimento. Investimento, gente, vai diluir em 40 anos, não economiza nisso não. O custo operacional efetivo ele é todo mês. Não adianta você economizar numa coisa que tem muito tempo para diluir. Faz direito, dá conforto para sua vaca. Eu não gosto de trabalhar com menos do que 80 centímetros, a não ser que eu precise adequar uma estrutura que já existe. E aí eu trabalho otimizando vacas de lote 1 e pré-parto com mais espaço. Pré-parto eu trabalho com 1 metro, por motivos óbvios, ela está com uma barriga gigante. E em relação à ocupação do espaço do corpo, no coxo, ela vai ocupar mais espaço. Então eu trago mais próximo de 1 metro do que for possível, 80 centímetros para as vacas de lote 1. E se eu precisar de reduzir 70, 75, 60 ali no limite, eu faço isso para as vacas de final de lactação. Por quê? Elas dependem de gerir menor quantidade. Então, se eu desafiar a disputa para ir no coxo, a chance de eu conseguir fazer com que ela coma o tanto que ela precisa é alto. Então, espaço de coxo é uma coisa. A outra coisa, que é muito negligenciada, limpeza de bebedouro e ponto de bebedouro. Então, às vezes, você está preocupada com o nutricionista ir lá e fechar aminoácido da sua dieta e sua vaca está faltando é água. Então, coloca pontos em lugares, que é caminho de vaca, saída de sala de espera. Vaca é preguiçosa. Ela precisa encontrar um negócio, trombar com o Saída negócio. da ordenha. Saída da ordem, desculpa. Ela precisa trombar com o bebedouro na frente dela, com água limpa. Ah, existe ajuste fino de aquecimento de água. Aí eu tô vendo o produtor falar de ajuste fino de aquecer água, o bebedouro tá sujo. Assim, esquenta a cabeça com isso, não. Limpa primeiro o bebedouro, coloca a água aí. Vamos fazer o arroz com feijão, né? Um outro ponto que é muito importante é entender o processo ali de estruturação para dividir lote. E isso é algo que é extremamente polêmico na hora que você começa a estudar mais profundamente e entender que os Estados Unidos trabalham em muitas situações com lote único. Assim, por que a gente precisa de dividir tanto lote, né? Primeiro a gente precisa de dividir porque o rebanho não tem persistência. Então tem vacas no rebanho produzindo 30 e produzindo 10. E aí complica realmente colocar elas junto. Mas eu queria trazer um conceito aqui em relação à divisão de lote. Eu me preocupo muito mais em dividir lote, de fazer minha vaca de pós-parto tá sozinha. O que é uma vaca de pós-parto? As primeiras 3 semanas. É fundamental você separar essa vaca para que você consiga colocar o máximo de pico. Não é nem porque a dieta dela vai ser diferente, é porque ela consegue comer menos. Então, se ela come junto de uma outra vaca, eu preciso trabalhar com uma dieta que no nível de volumoso que ela é capaz de comer, ela precisa estar um pouquinho mais adensada do que a dieta do lote 1. A única forma de eu fazer isso é colocar ela sozinha com vacas iguais, né? Trabalhar essa vaca até 3 semanas ali para ela ir aumentando o consumo lentamente, e eu lançar ela numa dieta de vaca de alta produção, para eu realmente desafiar ela com saúde. Porque se eu perder saúde nessas 3 primeiras semanas, a coisa vai realmente desandar dentro da propriedade. Calma, vamos lá. Respira. Vou fazer um parênteses aqui, respira, tá num momento importante da nossa aqui, essa você não conhecia, né? Não. Por que eu falei microfone de ouro? Para mostrar nosso microfone dourado aqui, é hora de faturar, né? Pessoal,
Aproveita essa oportunidade, falando de nutrição, tema de altíssimo impacto para o resultado da propriedade. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, para tudo, vai lá, se inscreve no canal, seja ele qual plataforma você estiver utilizando, pega esse episódio, compartilha lá no grupo da família, no grupo dos produtores, no grupo dos técnicos, no grupo da faculdade, esparrama esse negócio para o mundo e ajuda a gente a levar conhecimento, informação de qualidade para o pessoal da cadeia produtiva do leite. Contamos com a sua forcinha. E se você ainda não segue a gente nas redes sociais, Companhia do Leite, Agroequilíbrio? Agroequilíbrio. Autogenética? Autogenéticos. Autogenética? Brasil oficial, é. Brasil Oficial, Companhia do Leite Mamíferos. Vai lá, meu amigo. É a sua oportunidade agora. Para tudo. Quer 30 segundos? 1, 2, 3, 30. Corre lá, volta, dá um pause e volta comigo aqui. Bom, Deliene, a gente falou de uma jornada. Estou te ajudando a gente não perder a sequência aqui. Nós começamos a medir uma comida, vemos volumoso, fomos lá e vimos o que a vaca está comendo, conferimos espaço de coxo, lugar, né? Medimos o que a vaca está comendo, volumoso e concentrado. Nós sabemos, essa vaca agora está comendo isso. Né? Nós estamos nessa mesma página, né, Euzinho? Sim. Essa vaca está comendo isso nesse momento. Estou convocado para poder aumentar o desempenho dessas vacas. Né? Perfeito. E neste momento, além de fazer esse diagnóstico, eu segui com o diagnóstico dele, seguiu mostrando assim, qual é o espaço de coxo que eu tenho, como é que está a situação do pré-parto, né? O que essas vacas estão comendo, tem água, não tem, disponível, né? Então, nós fizemos um diagnóstico ali da propriedade, entendemos o que nós temos de estrutura para trabalhar. Vou complementar algumas coisas. Esse cara consegue dividir esse grupo de animais em quantos lotes? Né? Enquanto a estrutura física dele, ele consegue colocar essas vacas para comer diferente em quantos lugares. Entendi o que está acontecendo lá. Ele fornece concentrado na hora da ordenha ou lá no misturado no volumoso? Em que pé que está isso? Apurei essa história toda. Estou com o diagnóstico na mão. E agora? Antes de formular, ainda falta uma etapa muito importante, que é entender o volumoso que a gente está utilizando. Eu estou fazendo esse exercício, eu busco fazer ele nos podcasts, nos episódios que eu participo, para a gente tentar ir sedimentando o conhecimento com o pessoal, com a audiência nossa, né? Reforçando o pessoal e situando. Porque quando a gente vai explicar o porquê, às vezes as etapas ficam separadas e o pessoal se perde, né? Sim. Mas vamos lá. Nós temos que conhecer o volumoso no detalhe. Sei a quantidade que tem, mas eu não sei como é que ele está. A característica dele. E aí, é muito comum a gente falar assim, nossa, mas coletar bromatológico toda semana? O que é bromatológico, para quem não entende o que eu estou falando? Eu preciso pegar uma amostra desse alimento, enviar para o laboratório para ele falar para mim. E aí, exatamente o que tem aqui? Porque nem toda silagem de milho é igual, nem todo pasto é igual, nem toda cana é igual. Elas vão diferir em nível de proteína, em nível de energia, em teor de fibra, em digestibilidade dessa fibra, em digestibilidade da parte energética. E isso vai fazer com que o mesmo alimento tenha potencial diferente de produzir. Perfeito. No teor da matéria seca. E aí, eu fui... Diferença entre os híbridos e por aí vai. Exatamente. Eu fui trabalhando comigo, entendendo assim, gente, é muito bonito eu pedir uma análise bromatológica todo mês. Mas não é simples, não é porque é caro ou barato, não é essa a situação. Nós temos um complicador no nosso país que chama-se logística. Parece a coisa mais idiota do mundo, né? Mas não é. Não é fácil eu conseguir fazer com que uma propriedade tenha um bromatológico com alta frequência, pelo simples fato que a gente depende de correio e tudo é muito longe. Então, eu comecei a desenvolver algumas estratégias, assim, o que eu consigo fazer dentro da propriedade para melhorar o nível da minha formulação e ter uma referência de menos bromatológicos usando essas estratégias dentro da propriedade. Então, um ponto. Matéria seca, coisa mais simples do mundo fazer na fazenda. Faz toda visita que você for formular. Porque se o alimento ele é mais molhado, ou ele é mais seco, ele é mais úmido, ou ele é mais seco, vai interferir no tanto que a vaca vai comer. Mas deixa o micro-ondas só para isso, porque senão... Deixa o micro-ondas só para isso e, inclusive, eu tenho utilizado muito a Airfly de forma extremamente prática.
De modo que o micro-ondas eu tenho que estar ali do ladinho dele para poder fazer. A Airfly, a gente pode até colocar uma dica lá nas dicas que a gente tem elaborado aí em parceria com a Companhia do Leite, de como é que faz exatamente, né, a matéria seca utilizando a Airfly. Mas dá para fazer na fazenda, não preciso de laboratório. Uma outra coisa que é muito importante eu medir é a questão das partículas, de entender o tanto que eu tenho de partícula e qual o tamanho que eu tenho dessas partículas. Então, existe uma peneira que é algo... não é nenhum absurdo para os técnicos adquirirem e eles realmente entender o processamento em relação às partículas para que eu possa fazer uma formulação com saúde para essa vaca. A famosa Penn State. A famosa Penn State, a peneira de separação de partícula. Então, saber isso do meu volumoso tem uma importância muito grande para mim conseguir colocar na boca dela um processamento de fibra adequado para essa vaca ruminar de forma adequada, para essa vaca ter saúde, e se ela tem saúde, ela tem leite, ela tem leite com sólidos nessa condição. Então, esse é o outro ponto. E o outro ponto são mais dois itens muito importantes, que é a fibra, a digestibilidade dessa fibra, e o teor de amido, quando eu estou falando de silagem de milho. E aí, a fibra não tem alternativa. Eu realmente dependo da análise bromatológica para ter essa informação de forma confiável. Mas tem algumas coisas que eu tenho utilizado o pulo do gato, que às vezes pode até gerar algumas críticas, mas eu acho que vale a pena passar a dica. Eu não estou falando que não é para fazer bromatológico, eu estou falando que é para usar de forma associada, eu estou falando que é às vezes para pelo menos ter um bromatológico de cada silo, de cada gleba, de cada lavoura, e nesse intervalo, para você não ficar tão dependente do bromatológico, uma dica boa de se fazer é avaliar quantas vezes a vaca mastiga um bolo que ela rumina. Quanto mais ela gastar para mastigar ou ruminar, né, remastigar um bolo ruminado, mais indigestível é aquela fibra. Então, a referência é que eu quero que o animal mastigue 50 vezes cada bolo. Se ele tá fazendo isso 70, então eu estou falando de um alimento que está demorando um pouco mais, tende a demorar um pouco mais para ser digerido, tende a ser um alimento de FDN mais alto, de digestibilidade pior. Se esse animal está muito abaixo dos 50, toma cuidado que pode vir uma acidose por aí, taxa de passagem rápida demais da conta, aquela clássica vaca a pasto, fibra altamente digestível que fica desbarrigada demais da conta e que eu preciso usar estratégias ali na formulação para melhorar a condição dessa vaca. Quanto que me custa parar do lado da vaca? Ela está lá ruminando, eu vou contar 1, 2, 3, quantas vezes que ela vai fazer esse processo de mastigação. Ajuda pra caramba. Referência é quanto? 50 mastigações que vão acontecer. Esse é um número médio bom. Significa que eu estou trabalhando com um alimento que está dentro de uma boa faixa de fibra e de digestibilidade dessa fibra. Abaixo disso está digestivo demais, acima disso está digestivo de menos. Mas eu preciso, pelo menos a cada silo, quando eu estou falando de silagem de milho, ter uma análise para mim ter uma referência disso daí e usar isso nos intervalos. Glebas diferentes, né? Quando a gente, assim, quando você tem um corte, sim, vamos falar assim, houve um corte, por exemplo, nós paramos choveu demais, nós tivemos que começar a ensinar em outro lugar, mudei de gleba, né? Ou seja, eu estava colhendo na terra do Joãozinho, agora estou colhendo na terra do Tchãozinho. E a gente vai dando nome, né? No chiqueiro, na mangueira, não sei onde lá, né? Que associa com o nome da gleba a alguma coisa. Então, mas quando vai mudando, sempre tem um corte, né? Um corte expressivo que pode levar a uma grande diferença entre os volumes. Exemplo, né? Eu tenho o bromatológico da silagem de milho, passei para silagem de capim. Mudança radical. Meteu um cavalinho de pau na nutrição. Não tem nem como eu usar a mesma referência. Então, assim, eu acho que ficou claro pro pessoal agora. Perfeitamente. Resumindo, assim, eu sou seu fã, prazer estar aqui com você nesse canal, utilizando desse canal para divulgar seu trabalho. As portas vão estar sempre abertas para você aqui no Mamíferos. E toda oportunidade que você tiver, né, como você tem isso como projeto de vida de compartilhar conhecimento,
aqui é um canal interessante da gente fazer isso, ajudar isso a chegar a mais pessoas. Muito obrigada. Então, agradeço a todos vocês, agradeço novamente a nossa audiência e para finalizar a gente sempre tem aquele brinde, né? Vamos lá, uma celebração ao leite aí. Viva o Obrigado, leite. pessoal. Viva o leite. Bora lá. Mais abraço, pessoal, até o nosso próximo episódio.